Dragon Ball Z. Quem aí já assistiu Dragon Ball sabe que o Goku tinha o costume de carregar algumas sementes dos deuses, sementes produzidas pelo mestre Karin. E com o tempo, esse protagonista na verdade foi abandonando esse costume, mas os fãs não se esqueceram dessas sementes, pessoal. Quando essas sementes são consumidas, energia, saúde física, tudo isso é proporcionado ao usuário e tudo isso é restaurado ao máximo. Seus efeitos são quase instantâneos, fazendo com que essas sementes tenham uma grande vantagem dentro e fora da batalha também. Além da semente ter um poder muito nutritivo, tão nutritivo que é capaz de saciar o usuário por 10 dias, elas também têm propriedades regenerativas, que na verdade são assustadoramente fortes porque regeneram músculos, veias, tendões, ossos e recuperam até mesmo feridas que são fatais. A sua textura parece bastante com uma mistura de feijão cru com um talo de aipo e o seu gosto lembra peixe. Mas e aí, você acredita que pode existir essas sementes na vida real? Ou então, eu faço até outra pergunta pra você e depois você coloca aqui nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião. Você acredita que no futuro, bem lá no futuro, será que vai ter uma semente dos deuses? Será que vai ter alguma coisa, uma pílula, por exemplo, que vai fazer com que as pessoas simplesmente tomem e já seja o suficiente para suprir todos os nutrientes da dieta, podendo ficar sem comer por até mesmo 10 dias? E aí, pessoal, o conceito da semente dos deuses, na verdade, tem muito a ver com vários conceitos da nutrição. Um deles que eu vou colocar para vocês, a gente chama de densidade nutricional. Existem sim alguns alimentos que são mais nutritivos que outros, porém o conceito de densidade nutricional estabelece que é a quantidade de nutrientes em relação às suas calorias, ou seja, quando a gente tem um alimento denso nutricionalmente falando, a gente tem um alimento com muitos nutrientes e com poucas calorias. E o nosso corpo, na verdade, ele precisa de muitas coisas. Ele precisa, para se manter saudável, de calorias, de macronutrientes e de micronutrientes. As calorias, por exemplo, pessoal, quando a gente fala em calorias, estamos nos referindo a uma unidade de medida que é padronizada e mensura a quantidade de energia térmica presente nos alimentos. Uma caloria, por exemplo, equivale à quantidade de energia na forma de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 ml de água que está numa temperatura conhecida de 15 graus e com pressão de 1 atm. As calorias na dieta são obtidas através do consumo dos macronutrientes, ou seja, das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios, ou chamados de gorduras também. Esses sim são nutrientes que fornecem calorias, sendo que as proteínas e os carboidratos contêm 4 calorias a cada grama e as gorduras, que é o macronutriente mais calórico, possuem 9 calorias a cada grama. E além disso, você sabe que precisa também dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. A diferença, na verdade, pessoal, entre os macronutrientes e os micronutrientes está na quantidade recomendada para consumo, na quantidade que a gente realmente precisa deles, sendo que a gente precisa dos macronutrientes na ordem de gramas, ou seja, em maiores quantidades, e os micronutrientes a gente precisa em menores quantidades, na ordem de miligramas até mesmo microgramas. Alguns autores consideram a água como um macronutriente porque, apesar de ela não ter calorias, a água precisa ser consumida em grandes quantidades, na ordem de litros. Então, pessoal, ter uma pílula capaz, na verdade, de suprir todos os nutrientes seria realmente muito bom, só que a gente tem vários problemas aqui na validação dessa teoria. E o primeiro deles, na verdade, tem muito a ver com a quantidade. Se a gente pega um indivíduo de 80 quilos, por exemplo, esse indivíduo, considerando que ele consuma 3 gramas de carboidrato por quilograma do seu peso, 2 gramas de proteína por quilograma do seu peso e 1 grama de lipídio por quilograma de peso, esse cara precisaria consumir em cerca de 240 gramas de carboidratos por dia, 160 gramas de proteína e 80 gramas de gordura. E se a gente transformar isso em alimentos, esse valor fica ainda maior, obviamente, porque 100 gramas de um alimento rico em proteína não significa necessariamente que ele tenha 100 gramas de proteína, muito pelo contrário. Se a gente pega uma carne, por exemplo, 70% dela é água, então no final essa dieta teria uma quantidade, um volume muito grande. Então fica difícil caber tudo numa cápsula só, numa pílula só, com apenas alguns miligramas. Aí a gente começa a refutar essa teoria, porque se existe realmente, ou se pudesse existir uma semente dos deuses, essa semente que poderia saciar um cara por 10 dias, imagina a quantidade de nutrientes que precisaria estar todos compactos lá, e isso é quimicamente impossível de acontecer. A gente precisa se alimentar e precisamos consumir os nutrientes, os macronutrientes, em grandes quantidades, na quantidade de gramas. E essa quantidade iria passar muito facilmente, a gente precisaria consumir muitas e muitas pílulas para que realmente isso aconteça. Os soldados, por exemplo, eles possuem um tipo de ração.
Tá, uma ração, uma comida especial, que é uma comida compacta, que eles carregam rapidamente quando eles estão em algum tipo de operação. São refeições rápidas, refeições com um ótimo estado de conservação, ou seja, é uma refeição muito difícil de estragar, porque ela tem que durar bastante, você não sabe o quanto de tempo aquele soldado precisa ficar em campo, e são refeições que fornecem quantidades adequadas de nutrientes suficientes para a manutenção do seu estado nutricional. Refeições que contêm alta densidade nutricional. Muitas dessas refeições, por sinal, são à base de fígado. E o fígado, pessoal, é um alimento que tem muito nutriente. O fígado talvez, na verdade, seja um dos alimentos que contém mais nutrientes que a gente conhece. É um dos únicos alimentos que a gente tem o risco de toxicidade por alguns micronutrientes, porque ele realmente é muito rico nutricionalmente falando. E isso porque o fígado é um órgão pelo qual metabolizamos todos os nutrientes. Então tudo que você come, tudo que é absorvido antes de ir para sua circulação passa pelo seu fígado. Só que é claro que a gente considera uma coisa importante aqui. A semente dos deuses é muito mais do que o conjunto de micronutrientes. De acordo com a história, por exemplo, ela tem propriedades tão poderosas que ela seria capaz de recuperar ossos, tendões, recuperar músculos muito facilmente. Coisas que através dos alimentos fica muito difícil. Aí a gente começa a imaginar que esse negócio seria tão potente que ele deveria conter algumas células pluripotentes ou que de alguma forma ele atuaria exatamente naquela região onde o usuário precisa e recuperaria ele pelo total. Não seria à toa, pessoal, na verdade, se chamada de semente dos deuses. Mas, na verdade, um alimento tão poderoso como esse nunca seria possível na vida real. Talvez no futuro a gente não tenha alimentos suficientes e seja tudo de origem sintética. Talvez nosso corpo irá se adaptar para um novo tipo de dieta. Talvez a gente consiga desenvolver capacidade enzimática, por exemplo, para digerir fibras que a gente não consegue fazer essa digestão. Talvez a gente consiga desenvolver sistemas melhores para conservação e preservação de vitaminas e minerais. Talvez a gente desenvolva um segundo estômago e consiga absorver e sintetizar nossas próprias vitaminas e minerais por conta de uma microbiota. O que sabemos é que, na verdade, o nosso corpo de hoje, evolutivamente precisa consumir alimentos, porque essa é a maneira mais fisiológica de você se manter saudável com um bom estado nutricional. E aí, cara, o que você achou disso? Se tiver alguma sugestão de tema, então deixa aqui pra gente, isso é muito importante, porque a gente tá lendo todos os temas e atendendo a todos os seus pedidos. E também, meu caro, não se esqueça de garantir sua inscrição aqui, porque daí o YouTube te avisa quando a gente faz um conteúdo novo. Não se esqueçam que toda quinta-feira tem live, por isso, se você quiser aprender nutrição esportiva com a gente, toda quinta-feira a gente está fazendo conteúdo exclusivo aqui. Todas as nossas lives vão ser salvas exclusivamente para os nossos membros. Então não deixe de conferir. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço a todos e bons estudos.